Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de festa, né? Noite de ceia é noite de festa. Será que põe um retornozinho aqui, só para a gente ver aqui, por gentileza? Pode ser só no direto microfone mesmo. Aleluia, glória a Deus. Tá bom, Sara, tá ótimo, tá ótimo. Ei, então eu estava pensando, hoje é noite de festa, gente. Glória a Deus. Aí eu fico imaginando assim, pô, que festa. Qual é a festa que tem? Eu disse, Márcia, posta aí no grupo da igreja, hoje é noite de festa lá na igreja. A ver se o povo diz assim, o quê? Festa? E que festa? Gente, eu fico imaginando. Os retornos estão muito estranhos aqui, não sei porquê, eu estou só comentando, mas depois a gente ajeita, né? Glória a Deus, tá tudo bem. O que acontece? Eu lembro que no mundo, Michael Jackson vai vir para o Brasil, ok? As pessoas acampam-se uma semana antes para ir para o show. Isso assim, eu estou falando do Michael Jackson como exemplo, né? Mas outros artistas e tal. Justin Bieber vai vir. Aí as pessoas acampam uma semana antes, botam uma tenda lá, não sai de jeito nenhum, para não correr o risco de perder a vaga, de não entrar para o show. É festa, né? É festa, mas é uma festa boa, na análise deles. Aí eu digo assim, Jesus está lá na igreja, hoje é noite de festa. A pessoa, Jesus, poxa vida, gente, era para a gente fazer acampamento aí, para esperar a igreja abrir, não? Porque Jesus está aqui. Além de estar Jesus, vai estar os irmãos dele, aleluia. E ele vai estar sentado à mesa conosco. E é uma oportunidade linda de nós, né? Nos confraternizarmos, ouvir da parte dele, né? Receber da parte dele a sua graça, as suas palavras, não é? de vida. Enfim, é uma noite de festa. E o melhor, nós obedecermos a ele naquilo que se refere a sermos participantes dele, aleluia. Isso é muito sério. O pacto que Jesus fez conosco, a aliança que ele fez conosco, é um pacto de sangue, aleluia. Não é um pacto qualquer, né? A gente sabe que o pacto de sangue aí é uma coisa muito séria, né? Algo muito sério, né? Foi um pacto de sangue. Eu e você vamos fazer um pacto de sangue, corta aqui, né? Assim, é algo realmente muito sério. Jesus derramou todo o sangue por nós, e essa é a aliança que ele fez para nós, aleluia. Ele estabeleceu essa nova aliança e hoje é uma noite especial, onde ele nos ordenou a estarmos sempre juntos. Ele não diz quantas vezes vocês devem se reunir, se é toda semana, vocês têm que fazer a ceia, todo mês, uma vez no ano. Então existem igrejas que fazem toda semana eles fazem a ceia, glória a Deus, né? Os irmãos faz toda semana, aí outros é todo mês. Aí tem igreja que é de ano em ano. Está tudo certo. Cada um escolhe a forma como deseja anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Fiquei muito feliz, na quarta-feira o irmão Cleilton estava presidindo a reunião aqui. E ele disse, domingo é a última ceia. Diga aleluia, Jesus está voltando, aleluia. Ele só esqueceu de dizer que era a última ceia do mês. Eu digo, mas tomara que a palavra dele seja real e seja a última ceia aqui, aleluia. E a próxima será no reino de Deus. Eu digo, irmão, gostei muito do seu anúncio da ceia. Domingo é a última ceia. Eu digo, aleluia, glória a Deus. A próxima vai ser pessoalmente com o nosso amado mestre. Se você não se alegra com isso, deixe o seu coração se arrebentar aí, aleluia. E receba, né? A alegria que vem do céu, aleluia, numa noite de banquete, numa noite especial. E eu queria convidar a igreja do Senhor a ler Colossenses capítulo 2. Hoje eu nem fiz um banner, irmão, porque eu estava naquela conexão com Jesus o dia todo lá, e não ficou nenhuma palavra definida, então eu não fiz o banner. Glória a Deus. Mas o Senhor tem nos falado a respeito dessa palavra e queremos compartilhar com os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Aleluia. O livro de Colossenses é depois
de Filipenses. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia! E ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia! Podeis assentar, queridos. Queridos, eu não preciso falar mais nada. A gente só precisa dar glória a Deus, pular de alegria, Quando escutamos uma palavra dessa e nós cremos. Domingo passado nós falamos a respeito de uma fé redentora, onde nós mostramos na palavra do Senhor que existe alguns tipos de fé, e existe fé que não leva a nada, que é uma fé inconsequente, que é aquela fé do pensamento positivo. Eu vou comprar no meu cartão, crendo que eu vou ter dinheiro para pagar. Extrapola o cartão no outro mês e diz: irmão, ajude por mim em oração, que eu estou no SPC porque não paguei. Irmão, você foi inconsequente. A sua fé não foi baseada na fé que redime. A fé que redime é aquela que você age ou se move segundo uma palavra liberada por Deus. E aí você não se preocupa com nada, porque sabe que foi Deus que falou. É uma coisa linda, maravilhosa, que nos liberta de ansiedades, de prejuízos, e nos mantém uma conexão perfeita com o nosso Deus, uma fé redentora. Nós, quando vemos uma palavra como essa aqui, Paulo afirmando quem Jesus é, eu fico maravilhado e eu tomo posse dessa palavra e fico tranquilo, porque eu quero que a minha fé esteja firmada somente em algo que tem sentido, que tem valor, que tem poder. E em outro texto, a palavra do Senhor, o apóstolo diz assim: olha, o Senhor nos fez essas promessas e fiel é o que prometeu. Aleluia! Então nós podemos ficar tranquilos e maravilhados e felizes, independente das circunstâncias. E nós falamos que circunstâncias que pode nos tirar do chão, tirar o nosso norte, as circunstâncias da nossa vida, e seja ela qual for, principalmente quando você está fazendo a coisa certa, e acontece algo contrário, aí você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu estava certo, eu estava fazendo a coisa certa. Porque isso aconteceu comigo? Eu estava fazendo a vontade de Deus, e isso está acontecendo comigo. E aí tira o nosso chão, falta o nosso chão. Aí eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja, não tenho mais ânimo de orar, não tenho mais ânimo de me levantar na igreja e exaltar o Senhor. A minha fé fica abatida, porque a minha fé está dependendo de circunstâncias. E nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, que ele estava preso. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho. E ele estava preso, mas a palavra dele foi o seguinte: a palavra de Deus, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então foi o que ele fez: não perdeu a inspiração, não perdeu a graça, e escrevia e mandava para as igrejas, orientando as igrejas, das quais nós estamos aqui hoje desfrutando dessa palavra, dessa revelação. Isso por causa da consciência que o Senhor, Ele é antes de todas as coisas. Ela é a imagem do Deus invisível.
ele revela, ou nele habita toda a plenitude de Deus. E essa expectativa que Deus tem ao respeito dos seus filhos é que nós sejamos igual a Ele. Que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus é para nós um exemplo máximo. E se nós seguíssemos as palavras que Ele ensinou, eu tenho certeza que haveria menos crentes ansiosos, menos crentes com problemas psicológicos, psicossomáticos, um bocado de psicó aí, sabe como é que é? Por quê? Porque eles estavam crendo e tomado posse, e estribado, apoiado, firmado numa palavra que o Senhor Jesus disse: não estejais ansiosos com coisa alguma. Por que eu estou falando de ansiedade? Porque nós somos filhos de Deus, irmão. Nós não podemos viver assim não, ansioso não. Eu sou tentado a ficar ansioso. Eu digo, para aí, para com esse negócio, para com esse negócio. Um homem na Escritura Sagrada que vivia uma vida, eu diria uma vida atribulada, apesar da posição dele, era o rei Davi. O homem que vivia em constante guerra, inimigos querendo destruí-lo, seja lá qual for a razão. Mas ele sabe o que ele dizia? Eu me deito e logo durmo. Aleluia. Porque o Senhor está comigo. O Senhor... Aí, Salmo 3 e Salmo 4. Olha só, eu fiquei maravilhado com a tranquilidade de Davi, apesar dele ter consciência das lutas, ter consciência dos seus inimigos, que eles eram perigosos, que eles queriam destruir. Mas o que acontece é que ele diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele deitou e dormiu. No capítulo 4, versículo 8, ele diz: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Eu deito, logo durmo, porque eu sei que o Senhor é quem me dá segurança. Se você for ler o contexto, ele está falando dos inimigos, que o Senhor é aquele que livra eles, independente de qualquer situação. Ele disse, não importa qual seja a circunstância, eu me deito e durmo, porque o ansioso ele não dorme, ele perde o sono, ele não tem paz. Ele diz, em paz eu me deito e eu durmo. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Na minha avaliação, o homem que mais foi atribulado, mais foi tentado, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia qual era a sua missão, sabia qual era o seu destino aqui na terra, que seria cumprir a vontade do Pai de resgatar a humanidade, não só a humanidade, mas toda a sua criação, tantas coisas visíveis como invisíveis. Mas o processo era muito doloroso e ele vivia nessa expectativa. No entanto, Augusto Cury escreveu um livro falando a respeito do Senhor Jesus e dizendo assim, o mestre dos mestres. E escreveu muitos livros a respeito dele, falando da capacidade que Jesus tinha, que em meio ao caos, em meio à ameaça, em meio à eminente, tribulação, a eminente morte, a eminente humilhação e crucificação, ele se manteve sereno, tranquilo, porque ele disse, como ele sempre disse, para isso eu vim. Então, o que me importa é fazer a vontade do meu Pai. Porque eu sei que se eu for obediente, e a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, pelo que padeceu. Eu sei que se eu for fiel, eu receberei do Pai um nome que está acima de todo nome. Eu sei que se eu aceitar essa missão, se eu não fugir dela, eu receberei do Pai uma honra que ninguém jamais recebeu. Aleluia. Eu sei que não adianta então eu ficar ansioso, mas é estar convicto que
O Senhor, meu Pai, me deu uma palavra, e eu ouvi a palavra dele, e está guardada no meu coração, e por isso eu não estou ansioso. Ao ponto de quando o homem chegar para prendê-lo, ele se adiantar e dizer: sou eu, o Cristo. Pedro pegou a espada e pá, tentando entrar na guerra. Jesus vai e cura um homem diante da prisão. Jesus podia ter perdido a inspiração, a graça, ter ficado perturbado, não é verdade? Podia ter feito isso, é o que acontece comigo. Eu estou bem feliz, acontece uma coisa, pá, pronto, faltou o chão, aí faltou inspiração, eu não quero nem conversar com ninguém, vai falar, não quero falar, não quero falar. A gente perde a graça. Que triste. Aí a gente tem o quê? Nós temos no processo, nós, não esqueça que nós estamos o quê? Avançando. Aquilo que nós lemos na leitura do domingo passado. Uma coisa faço, diz Paulo, é que deixando as coisas que atrás ficam, nós avançamos. Eu tenho certeza que nós não chegaremos à perfeição. O apóstolo Paulo, já experimentado, já vivendo tudo aquilo, diz: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar o prêmio. E essa é a nossa palavra, porque nós temos uma palavra, que assim como a Bíblia fala que a respeito do Senhor Jesus, que Ele era a expressa imagem do Deus invisível. Ele, quando nós olhávamos para Ele, nós víamos para Ele, primeiro, fidelidade. Nós podíamos, segundo, Ele era Ele era determinado, consciente de quem Ele era. Ele sabia de onde tinha vindo, Ele sabia para onde ia. Ele disse: eu saí do Pai e vou voltar para o Pai. Ele disse para os discípulos: olha, eu vim do Pai e estou indo para o Pai. Os discípulos dizem: mas você vai para onde mesmo? Diga aí, que eu gostaria de saber. Não é? Aquela dúvida: o Senhor vai para onde mesmo? Diga aí, onde é que está o Pai? Aí ele vai dizer assim: você tem me visto, a mim não tem visto o Pai. Eu saí dele e vou para Ele. Jesus não teve dúvida em momento algum diante da circunstância. E Ele deseja ver em nós como filhos, conscientes, esta mesma fé. Essa é a fé que agrada a Deus. É uma fé que não é movida. Eu estou continuando o assunto do domingo passado, irmão. Falando algumas coisas que eu não falei, não é? Ampliando essa questão, porque isso é muito importante. O desejo do Senhor, como nós já temos falado, que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos criou com um propósito que era revelar a sua vontade. Assim como Jesus, a única finalidade dele era essa, era fazer a vontade do Pai. E nós observamos no comportamento dele, tudo que ele fez para honrar, glorificar o Pai, fazer a vontade do Pai. E aí a Bíblia diz que ele o quê? E revelar para o mundo a vontade do Pai. A mesma coisa é dada a mim, a mesma coisa é dada a todos aqueles que reconhecem Jesus como o Salvador. Agora nós precisamos ser igual a Ele. Nós precisamos imitá-lo, nós precisamos ter a mente dele. Porque o Espírito Santo agora habita em nós, vai nos iluminando. O problema é que nós resistimos à voz do Espírito Santo. E não queremos enveredar pelo caminho que Ele tem para nós, que é um caminho de paz interior, de cura interior. Um caminho onde não há ansiedade, mas há uma certeza absoluta de que nossa vida está guardada em Deus. Aleluia. Aquele que confia em Deus de todo o seu coração, é a demonstração de que ele realmente ama o Senhor, confia no Senhor. Quando eu não estou ansioso, estou confiando as minhas causas no Senhor, é a demonstração que eu confio no Senhor. Quando eu estou me descabelando, correndo para um lado e para o outro, tentando resolver as minhas coisas sem o Senhor, é a demonstração que nós não confiamos em Deus. E o Senhor nos alerta, e a todos aqui que confessaram o Senhor Jesus, agora eles são filhos, eles são participantes, eles são herdeiros de tudo que Deus tem, e tudo que nós precisamos ser é igual a Jesus, o nosso amado irmão. Aleluia. Então uma festa, você está na mesa com Jesus, alguém que morreu por você, mas não está cobrando nada de você, está querendo que você tome posse daquilo que Ele tem para você. Aleluia. E aí é lógico que quando nós
e reconhecemos isso e recebemos isso, aí nós abandonamos tudo, aleluia. Nada é tão importante para mim, nem o futebol que é tão gostoso, né? Nem o futebol, nem as coisas, nada é mais importante. O futebol é muito bom, eu gosto muito, mas Jesus é melhor, aleluia. As pessoas pensam que a pessoa porque gosta de uma coisa, então você não é crente por causa disso. Conversa é essa, irmão? Né? E uma coisa, a gente gosta de tanta coisa, né? E às vezes é a pessoa mais crente da igreja, né? Aleluia. Aí a pessoa diz assim, ok, né? Aí a pessoa mais crente, a mais fiel, né? Aqui não falta um culto, aqui tem prazer de falar de Jesus para as pessoas, não é assim? Então é muito importante nós termos essa visão e amar ao nosso amado irmão. Não esqueça nunca que a maior demonstração de que nós amamos ao Senhor é quando nós amamos o nosso irmão. A maior demonstração que nós amamos a Jesus é quando nós suportamos um irmão que me deixa nervoso. Às vezes o irmão deixa a gente nervoso. A gente suporta ele. Porque ele diz, não, mas Jesus suportou muito mais. Eu vou ficar firme aqui. E diz, Senhor, me reveste de poder para mim ser sua testemunha. Aleluia. Me reveste de poder. Existem pessoas que a gente tem que deixar assim, ela fica lá e eu fico aqui, mas eu amo, estou orando por ela, mas a gente não adianta caminhar junto. Isso é um fato, né? Isso é um fato, porque é hora de abraçar, é hora de apartar, né? Tem hora para tudo. Mas eu amo. Existem pessoas que a gente diz assim, puxa, esse irmão dá um trabalho danado, mas eu tenho que amá-lo, né? Tenho que abraçá-lo e ser sincero, não falso. Não sair falando do irmão ou da irmã, mas pelo contrário, né? Se encontrar alguém falando mal dele, sempre, peraí. Não é assim não. Ela é uma filha de Deus, é um filho de Deus. É a maior demonstração que nós estamos no caminho certo, é que nós estamos revestidos desse Espírito de Cristo, que está disposto a sacrificar a sua vida pelo seu irmão. Foi o que o Senhor fez. Sacrificou a vida por mim e por Tânia. Foi, Tânia? Glória a Deus. Foi, Tânia. Por nós dois. Aí estamos falando nós dois assim, é maneira de dizer, né? Por mim também, glória a Deus. Aleluia, por mim também. Então, meus amados irmãos, nesta noite, é uma noite de festa e de alegria, movido por esta consciência que o Senhor Jesus nele estava a expressa imagem do Deus invisível. Aí eu digo assim, poxa, eu sou filho também, então eu quero ser a expressa imagem do Deus invisível, aleluia. Eu também quero ser. E aí nós não podemos olhar para nós temos que olhar para a graça. Digo, Senhor, me coloca, eu mergulho na sua graça. E não ficarmos engessados, presos à religiosidade, nada disso, e podendo viver uma vida fluida de comunhão com o nosso Deus. Porque tem muita gente que pensa, faz da sua vida um cano, podendo, né, usar o cano para ser motivo de bênção, né? Aí as pessoas pegam o cano para ficar engessado dentro dele, não se move. Mas não esqueça, a função do cano não é prender, e sim permitir que flua. O cano usado na hidráulica, né? Ele é usado para quê? Para correr fluido. Então eu sou um cano que não estou com o cano entupido, não estou entupindo o cano, impedindo que o rio flua, mas eu sou um cano, sou um canal de bênção para outras pessoas. Tem pessoas que é um cano entupido, que as pessoas chegam e esbarram nela, quando chega nela também fica enganchado. Mas existem outras pessoas não, que não, eu quero é fluir, eu vou me soltar das paredes daquele tubo, daquele cano, e quero ser um canal de bênção, porque o rio está correndo. O rio está correndo. Aí, irmão, você está dizendo uma coisa assim meio estranha. Não, o Senhor Jesus disse uma coisa muito linda. Ele disse, olha, tem pessoas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês nem querem entrar no reino e estão impedindo as pessoas de entrar. Você está entendendo? Os fariseus e os escribas estavam o quê?
entupindo o cano, servindo de bucha, podendo permitir que outras pessoas também participassem daquilo que estava fluindo. Não, eles eram a bucha de canhão para entupir o cano. Eles estavam não permitindo, estavam atrapalhando que as pessoas que queriam entrar, entrassem. Isso é muito sério. Isso não é manifestação de que você é filho e nem que você é a imagem e semelhança de Deus. As pessoas mataram Jesus, mas por inveja e com medo de perder as suas posições. Até aqueles que eram defensores da lei de Deus não conseguiram perceber a vida que havia nas palavras de Jesus, ao ponto de, somente pelo fato de ele dizer assim: o meu pai me mandou, eles achavam que Jesus estava dizendo uma blasfêmia, porque para eles, os religiosos, Deus era apenas um Deus, mas para Jesus, Deus era o seu pai. Aleluia! Então existe uma grande diferença, onde quando nós olhamos para Deus como um Deus inacessível, e como olhamos para Deus como Ele realmente é, o nosso Criador, o nosso Pai, que quer o nosso bem, quer nos abençoar, e eu quero ser igual a Ele. Aleluia! Eu quero ser a sua imagem e semelhança. E essa é a nossa trajetória até a volta dele, aleluia. Até nos encontrarmos face a face, até nós termos um corpo semelhante ao seu, um corpo glorioso. Hoje nós fomos ao velório de uma tia minha que morreu com 98 anos de idade. Essa mulher foi uma mulher muito importante na nossa família. Minha mãe morreu, eu tinha 10 anos de idade, eram 8 filhos, e eu era o segundo dos 8. Então eu tinha 10 anos, menos 2, então o restante, o mais novo aí tinha quanto? Tinha 6 para baixo, o mais novo tinha 6 anos, né? Mais ou menos assim, né? E tinha as diferençazinhas de ano assim. Então o mais novo era a Enedina, e aqui minha irmã morreu de parto, que era a bebezinha que havia nascido. Então era 8 e eu era o segundo. Essa mulher chegou, pegou os 3 mais pequenos. Oh, podia ter pegado os mais velhos, estava mais fácil, né? Os maiores, né? Não, ela pegou a Enedina, a bebezinha, papai doou para uma pessoa, pegou as 3 menores, a Enedina, Edilson e Eduardo, e disse: eu vou levar comigo. Logo 3 de uma lapada, diga aí. 3 crianças e 1 para morrer. O Edilson, eu lembro como se fosse hoje, mamãe trouxe até para Mossoró, e o menino ficou cadavérico com uma doença que ninguém descobriu o que era. Ele era só esquelético assim, a cor e o osso, ele era branquinho, ele é branquinho, né? Ele está vivo, né? Graças a Deus. Ela não quis nem saber, olha, levou lá para dentro do mato, para a fazenda, esses 3 irmãos. 2 anos depois, mais ou menos 2 anos, eu vi Edilson novamente, o menino parecia um touro, ele parece um touro até hoje, aleluia. Os hospitais dando remédio, soro, mamãe veio para Mossoró sofrendo, sem condições, indo no trem, andei de trem aqui em Mossoró. Vocês nunca andaram de trem? Eu andei. Eu andei de trem. Então, o que acontece? Deus foi com aquela mulher. Chegou lá, ela deu batata de purga, o menino no instante matou tudo. Eu não sei nem o que era que ele tinha. Até hoje eu não sei o que é que ele tinha, porque os médicos não descobriram, e o menino estava mufinando. O bichinho, eu lembro, o bichinho, é uma maneira de dizer coisa de sertanejo, né? O menino, eu lembro, você olhava para o olho dele, ele estava assim com aquele olho, assim, o espírito estava fugindo dele. Porque existe criança que você olha para ele, ele está se acabando, mas o olho dele assim está vivo, o espírito está forte nele. Ela levou para lá. Foi como um anjo de Deus. Deu batata de purga o menino hoje é um homem já, né? Ele é mais novo que eu, acho que uns 5 anos, mais novo que eu, uns 6 anos, ou 7 anos, um negócio assim, eu não sei bem certo. Mas foi um anjo na nossa vida, criou o menino. E Edilson, Enedina, hoje são homens de bem, mulheres de bem, homens trabalhadores, é uma glória de Deus na nossa vida. E no velório, eu estava observando que não havia, ninguém ia falar nada. Eu digo, rapaz, falei com a filha dela, minha prima, eu digo, olha, tem alguém que vai ter alguma cerimônia? Não. Eu digo, eu posso dar uma palavra de uma homenagem à minha tia? Aí fomos lá, e foi tremendo, eu creio que Deus honrou a minha tia ali, por aqueles que ela, né, ajudou.
não é? Ela tinha condição porque tinha uma fazenda, muito gado, tinha muito leite, aquela coisa, mas aquela pessoa humilde. Teve época na casa dela, sabe quantos irmãos tinha meu? 5. Eram os 3 e eu e o mais velho. Nós fomos para lá para trabalhar, trabalhando de enxada, trabalhar limpando de enxada. Era menino, né? Então era 5 irmãos, não era 3, era 5 lá que ela acolheu e a gente comia lá e era maravilhoso, que tinha cuscuz com leite, era uma glória, amém? E foi uma benção. Então eu digo, não, eu tenho que homenagear a minha tia, e lá nós damos uma palavra de Deus, e foi tremendo e foi maravilhoso. Eu creio que Deus pode salvar muitas pessoas, porque nós falamos, melhor é a casa do luto do que a festa, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os homens têm a oportunidade de refletir. E eu fiz ver a questão dele voltar à origem, de onde as pessoas veio, porque as pessoas estão dizendo assim, qual é de onde eu vim, para onde eu vou, não sei, estou procurando aí no espaço sideral, se o cientista tem alguma explicação. Aí a Bíblia diz, você foi criado por Deus, meu amigo, conheça isso, creia nisso, volte à origem, e saiba que o seu futuro tem futuro, porque se a sua fé for em Jesus Cristo, nós viveremos eternamente, aleluia. Então, Deus abençoe aquela família que deu consolo, mas a minha tia cumpriu, mais do que extrapolou, na verdade, aquilo que a Bíblia diz, que o homem vive 80 anos, que passar disso é enfado e canseira. Ela viveu 98 anos de idade, aleluia. Uma mulher abençoada, nunca confessou Jesus, mas uma pessoa que dedicada à fé, católica, muito dedicada mesmo, vivia nas orações, uma pessoa muito... E a minha oração ao Senhor, eu digo, Senhor, o Senhor conhece a intenção, o coração, e o Senhor é quem julga essa questão. Cabe a mim reconhecer a grandeza que foi aquela mulher na nossa vida, e eu agradeço muito a Deus por isso. Então, querida, ela foi, se fosse dizer assim, se fizer um paralelo, não é falando mal de crente, né, mas de muitos crentes com a vida daquela mulher, eu digo, meu amigo, essa mulher dá de 10-0 em muitos crentes, viu? Porque ela abdicou do seu sossego para adotar, e ela não adotou só os 3 meus irmãos, não. Depois de ser quanto, ela adotou outras pessoas e criou também. Neto dela, para cá, a mãe morreu, aqui você vai morar. Mãe morreu e ela adotou outras pessoas também. Então, uma vida de graça, de poder, e que nós precisamos não olhar só para nós mesmos, mas fazer como Jesus. Tudo que ele queria era fazer a vontade do Pai. E por essa razão, manifestar a vontade do Pai. Por essa razão ele não olhou para si, para o seu conforto, porque ele sabia que a recompensa era gloriosa, aleluia. E a recompensa que nós temos, irmãos, é gloriosa. Não é uma recompensa aqui, Deus diz assim, Senhor, vou lhe dar o dízimo e o Senhor vai me abençoar e eu vou comprar um carro novo, aleluia. Não estou falando disso não, estou falando de algo que vai durar para sempre, aleluia. Saiba de uma coisa, para encerrar. A nossa fé, ela não está em coisas visíveis, porque as coisas visíveis elas são passageiras. Todas as coisas visíveis são passageiras. Até a terra ela é passageira. A Bíblia diz que todas as coisas serão destruídas pelo fogo. Os elementos ardentes se fundirão e Deus fará novo céu e nova terra. Diga aí para quem? Para você, bicho besta. Tome posse disso, aleluia. Para você se alegrar. O Senhor fará nova todas as coisas para mim e para você que creu nisso, que foi fiel a Ele. Abraão é chamado nosso pai na fé. E a Bíblia diz que ele foi peregrino e forasteiro, habitando em tenda. Porque quando diz habitar em tenda, qual é o sentido disso? Porque ele não construiu um prédio, porque ele disse assim, esse aqui não é o meu lugar. Porque quando eu construo um edifício, um prédio, essa é a minha terra. É a minha propriedade. Mas a Bíblia diz que ele morou em tenda, com cabana, com Isaac e Jacó, que era herdeiro com eles da mesma promessa. Porque dizia, eu sou forasteiro, aleluia. Eu sou forasteiro, e a Bíblia diz que ele teve a oportunidade de voltar para a sua terra, mas não voltou porque ele tinha em vista uma pátria celestial, aleluia. Essa é a visão. Mas veja bem, o que é que aconteceu? Esse é o foco que eu queria voltar para observar. No entanto, Abraão era pobre? Era riquíssimo. Jacó foi pobre? Isaac foi pobre, Jacó? Não, Abraão era muito rico.
Isaac foi muito rico, ele foi rico em terra estranha. Então Jesus pode nos abençoar numa terra de peregrinação, aleluia. Então nós estamos aqui para ser bênção, e o Senhor quer nos abençoar. Agora o nosso coração e a nossa mente é somente uma coisa: manifestar a vontade de Deus, sendo a imagem e semelhança dele, aleluia. Os irmãos entenderam? Nós somos filhos, a nossa pátria não é aqui, o nosso coração está ali. No entanto, nós seremos abençoados aqui também, mas nosso coração não está aqui, nosso coração está lá. Glória a Deus. Então que Deus abençoe grandemente os irmãos, que o nosso foco seja ser igual a Jesus. Ele só queria ser igual a papai. Então Ele nos chamou para isso, que Ele abra os nossos olhos, nosso coração, e nós vivamos uma vida de festa, de alegria, de gozo na presença do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que nós sirvamos a Ele com graça no nosso coração. Todo temor, toda ansiedade cairá por terra. Quero convidar